Esta é a leitura do único pastor da ciência cristã, dual e impessoal, a Bíblia Sagrada, versão João Ferreira de Almeida, e o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Maddie Baker Eddy, a descobridora e fundadora da ciência cristã, que foi realizada no dia 11 de novembro, na reunião de testemunhos online do Grupo Informal da Ciência Cristã de Salvador, Bahia, Brasil, no tema O Desdobrar-se de Cristo na Consciência. Inicio com a leitura da Bíblia, do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Do livro de Jó. Se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tem tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Do Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Do livro de Colossenses. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração,
a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Cristo é tudo em todos. Passo a ler agora os trechos correlativos do livro-texto da Ciência Cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. A verdade eterna está modificando o universo. À medida que os mortais se desfazem das fraldas mentais, o pensamento se expande e ganha expressão. Haja luz é a exigência perpétua da verdade e do amor que converte o caos em ordem e a desarmonia em música das esferas. Desprezado e o mais rejeitado entre os homens foram as palavras descritivas de Isaías sobre o príncipe da paz que havia de vir. Cristo expressa a natureza eterna e espiritual de Deus. Esse nome é sinônimo de Messias e faz alusão à espiritualidade que é ensinada, exemplificada e demonstrada na vida da qual Cristo Jesus foi a corporificação. Em grego, o nome exato de nosso Mestre era Jesus ou Cristo, mas a expressão Cristo Jesus indica de forma mais adequada aquele que é semelhante a Deus. Em todas as gerações, tanto antes como depois da era cristã, o Cristo como a ideia espiritual, o reflexo de Deus, vem com certa medida de poder e de graça a todos os que estejam preparados para receber o Cristo, a verdade. Abraão, Jacó, Moisés e os profetas captaram gloriosos vislumbres do Messias, ou seja, do Cristo, e isso os batizou na natureza divina, a essência do amor. A imagem divina, a ideia, o Cristo, era, é e sempre será inseparável do princípio divino, Deus. Jesus se referiu a essa unidade de sua identidade espiritual dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que eu. O Cristo como ideia espiritual e verdadeira de Deus vem agora, como na antiguidade, pregando o Evangelho aos pobres, curando os doentes e expulsando os males. É, porventura, o erro que está restaurando um elemento essencial do cristianismo, a saber, a cura divina apostólica? Não. É a ciência do cristianismo que está restaurando esse elemento, e é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Cristo, a divina manifestação de Deus que vem à carne para destruir o erro encarnado. Na medida em que se constata que uma base de vida material e teórica é um conceito errôneo sobre a existência, o princípio espiritual e divino do homem desponta no pensamento humano e guia-o ao lugar onde estava o menino. Isto é, ao nascimento de uma ideia nova, se bem que antiga, guia-o ao senso espiritual do existir e daquilo que a vida inclui. Assim, a terra inteira será transformada pela verdade alada de luz, que dissipa as trevas do erro.
Se Cristo, a verdade, veio a nós em demonstração, nenhuma outra comemoração é necessária, pois a demonstração é Emanuel, ou seja, Deus conosco. E se um amigo está conosco, por que precisamos de celebrações em memória desse amigo? A ideia imortal da verdade vem varrendo os séculos, recolhendo sob suas asas os doentes e os pecadores. Minha esperança persistente procura ver aquele dia feliz em que o homem reconhecerá a ciência do Cristo e amará o próximo como a si mesmo, em que compreenderá a onipotência de Deus e o poder de cura do amor divino, naquilo que fez e está fazendo pelo gênero humano. O que foi prometido será cumprido. A hora para o reaparecimento da cura divina se estende por todos os tempos, e todo aquele que deposita tudo o que tem de terrenal no altar da ciência divina, bebe nesse momento do cálice de Cristo e fica dotado do Espírito e do poder da cura cristã. No anseio de ser compreendido, o mestre repetiu: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" A repetição dessa pergunta significava: quem ou o que é capaz de fazer a obra tão misteriosa para a mente popular? Pela rejeição da resposta que já lhe fora dada e pela repetição da pergunta, ficou claro que Jesus recusou por completo a opinião estreita e implícita no relato do que se dizia sobre ele. Com sua habitual impetuosidade, Simão respondeu por seus irmãos, e sua resposta declarou um grande fato: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Isto é, o Messias é aquilo que deste a conhecer. O Cristo, o Espírito de Deus, da verdade, da vida e do amor, que cura mentalmente. Essa afirmação suscitou a bênção de Jesus. "Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus." Isto é, o amor te mostrou o caminho da vida. Antes disso, o impetuoso discípulo tinha sido chamado só por seus nomes comuns, Simão Barjonas, ou seja, filho de Jonas. Mas nesse momento, o mestre lhe deu um nome espiritual nestas palavras: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o significado da palavra grega Petros, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o Hades, o mundo dos mortos, ou o túmulo, não prevalecerão contra ela." Em outras palavras, o propósito de Jesus foi fundar sua sociedade não no Pedro pessoal, que era mortal, mas no poder de Deus que sustentava a confissão de Pedro a respeito do Messias verdadeiro. Tornou-se então evidente a Pedro que era a divina vida, verdade e amor, e não uma pessoa, o que curava os doentes e constituía uma rocha, um fundamento firme no reino da harmonia. Apoiado nessa base espiritualmente científica, Jesus explicou as suas curas, que pareciam milagrosas aos estranhos. Ele mostrou que as doenças eram expulsas não pela corporalidade, nem pela medicina, nem pelas teorias materiais sobre saúde, mas pelo Espírito Divino que expulsa os erros da mente mortal. A supremacia do Espírito foi o fundamento sobre o qual Jesus edificou. Esse seu resumo sublime indica a religião do amor.